interessante, acho que a forma como construiu, acho extremamente pedagógica, mas para mim foi extremamente densa e eu acho que isto merecia várias sessões. E acho que a Agência de Energia de Lisboa está de parabéns. Eu gostava de perguntar, eu tinha várias perguntas para fazer, mas vou-me centrar em duas apenas. A primeira é só porque eu acho que, em parte, apesar de dizer que os indicadores estão sempre a melhorar, depois mostrou pelo menos um onde há riscos, como por exemplo a questão da desigualdade, em que é preciso ter cuidado, e ela optou pelos cuidados, e eu apontaria outros, a questão das alterações climáticas, todos os indicadores que nós temos, desde a seca prolongada, os incêndios, os furacões, as coisas estão de facto tortas, os microplásticos nos oceanos têm estado a aumentar, portanto, os indicadores ambientais têm estado de facto a agravar-se. A outra questão que eu gostava de colocar era relativamente à questão. Há uma questão. É uma questão que referiu agora perto do fim e que tinha a ver com. Bom, eu deixo uma outra questão apenas, que era sobre a questão da imigração. Esta não era a mais importante, mas agora não consigo lembrar qual era a outra. A questão da imigração, eu acho que, se por um lado tem a ver com o facto das pessoas mudarem pela desigualdade, também tem a ver com questões básicas que têm a ver com a paz, com a sobrevivência lá. Eu acho que se as pessoas se arriscam a atravessar o Mediterrâneo e morrer, é porque sabem que ficar lá é a morte, tem muito mais elevada probabilidade de não sobrevivência. Pronto, era estas duas questões. Eu daria aqui o espaço para 3 perguntas, respondemos 3 a 3. Penso que será o mais importante. Deste lado. Luís Dias. Luís Dias, da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Obrigado pela apresentação, muito interessante. Eu gostaria de perguntar como foi um ávido crítico do modelo capitalista que existe hoje em dia, muito baseado no consumo, e que vê resposta para grande parte da obtenção e atingir os ODS nesta mudança de paradigma. Será os 13 anos suficientes para isso ocorrer? E tendo em conta os indicadores, todo o desenvolvimento, a grande parte dos indicadores que refere foi à custa das componentes da dimensão ambiental, o quão rápido isso poderá acontecer, porque não vejo indicações de uma transição ocorrer em tempo útil para a resolução dos problemas ambientais. Nós apresentámos, no dia 21 de dezembro, o primeiro processo de localização dos ODS em Portugal. Portanto, apresentámos o nosso modus operandi. Obrigado. Apresentámos o nosso modus operandi, apresentámos uma primeira análise de base e uma possível metodologia para servir como ponto de partida, porque deparámos tanto com os parceiros nacionais como com os parceiros internacionais. Existe aqui uma grande dúvida sobre o que é que devemos analisar e como as metodologias. E, portanto, a minha pergunta vai precisamente para este último ODS, que é o 17.
Ao passo que todos os outros, por mais desafios que existam, na sua conceptualização, na sua interpretação, como fez e muito bem aqui nesta apresentação, o 17 é aquele que marca a diferença dos anteriores, dos Objetivos do Milénio, das Agendas 21 e por aí fora. Porque vai trazer o setor privado e vai trazer as parcerias e o capital dessas parcerias para investir-se no desenvolvimento sustentável. Portanto, eu diria até com certo risco há algum paradoxo. Vamos desinvestir na economia vigente para reinvestir numa sociedade com uma nova, onde a economia se integra de uma nova forma, digo eu. Portanto, o desafio é, para o nosso projeto, em Cascais, quando nós já estamos nos próximos 2-3 meses, vamos arrancar com um novo modelo participativo e inclusivo para definir as nossas próprias metas localizadas. Como é que nós podemos atrair o setor privado e o que é que eles nos podem dar, ou até onde é que eles nos podem ir connosco. Obrigado. Temos ainda espaço para mais uma pergunta nesta primeira ronda. Boa tarde. Também gostei muito da apresentação, que realmente Pode só levantou apresentar. Noemi Simões, do ISEL. Também gostei muito da apresentação, que nos pôs a pensar e que mostrou de forma clara, quer dizer, teve um rumo, mas também nos pôs a refletir. E a mim surgiram-me para já duas questões, uma que tem a ver com a visão que apresentou inicialmente da relação entre Estado, empresas e associações. E a sua perspectiva é de que as empresas não são agora, atualmente, o mal da fita, até porque têm com o acionista, o especulador, vai ter dividendos no negócio da sustentabilidade, não é mais ou menos isso. E a minha questão é, qual deve ser, do seu ponto de vista, o papel das outras organizações, do Estado e das associações, no direcionamento ou na forma de sugerir ou conduzir a economia, a sociedade, de forma a que realmente o acionista ou o especulador continue a manter esse interesse no negócio da sustentabilidade. Por outro lado, isto levanta uma questão que tem a ver com a ideologia que habitualmente é atribuída, por exemplo, ao Partido Socialista e mais à esquerda, que vê as empresas como o mal da fita. Será que vai haver uma viragem à direita dos partidos e da visão partidária, tendo em conta esta nova perspectiva? Outra questão tem a ver com uma afirmação que fez, no sentido que o que se passa com as grandes cidades e com outros espaços que não o nosso, não nos diz respeito. Disse mais ou menos isto. E eu acho que, de facto, o que se passa nos outros pontos do mundo diz-nos muito respeito, porque nós também somos afetados por más ou melhores políticas, ou mais ou melhores medidas que eles assumam. Portanto, nesta casca de nós, todos temos a ver uns com os outros, no fundo, não é? E estas parcerias, este último objetivo, também diz isso um bocado. Pronto, muito obrigada. Bem. Bem, isto, como diz, dá para outra conferência, mas eu tentarei ser muito curto. Aliás, algumas intervenções não foram bem perguntas, foram observações que eu agradeço, são interessantes. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos os indicadores relacionados com o ambiente pioraram. Está a ver? O que eu digo é que todos os indicadores relacionados com os direitos humanos melhoraram. Mas não digo que isso seja um processo irreversível e que não haja novas ameaças. Há sempre novas ameaças. Eu não sei qual é a vossa filosofia de constituição básica do universo, se tem alguma. Mas se pensar na forma como o universo foi criado, tudo isto é profundamente óbvio. O universo é, todo ele, fruto de duas forças em contradição. Não há nada que não resulte de duas entidades em contradição. Quer se aborde pela forma do Big Bang, quer aborde por outra forma qualquer, encontra sempre duas entidades em contradição que produzem um resultado. O universo é dialético. O que significa que qualquer sonho de que um dia deixará de haver problemas é uma pura loucura. Não corresponde à forma como o mundo existe. Cada coisa que nós resolvemos gera no seu seio um problema.
E, portanto, uma coisa é melhorarmos em certos domínios, e isso não deve ser negado. Outra coisa é dizer que, ao melhorarmos nesses domínios, não teríamos outro tipo de problemas. Porque, inevitavelmente, os criaremos. Inevitavelmente. Há muito que os escritores de ficção científica, ou de antecipação, que é mais bonito, previram que, com o crescimento da população e com o crescimento da informatização, diminuiria o grau de liberdade do cidadão. Há muito que isso está previsto. E há muito que esse problema ético ou filosófico tem vindo a ser endereçado. E agora ele está aí com mais força. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, eu não sou nem excessivamente otimista, no sentido de dizer que estamos a chegar ao paraíso, mas também não sou pessimista, no sentido de dizer que tudo aquilo que se fez é mau. Não. Fez-se imensíssima coisa boa e ainda bem. Agora, o que é que há para melhorar? Eu acho que a grande diferença do que há para melhorar no futuro é que talvez aquilo que melhorou no passado tenha sido resultado de mentes brilhantes que conduziram à melhoria. Nós olhamos para a história da humanidade para trás e vemos grandes personalidades, grandes homens, grandes mulheres que introduziram num determinado momento uma ruptura, uma mudança significativa. Eu acho que o que se passa no futuro é que essas grandes mudanças vão ocorrer de forma mais massificada. E, portanto, o que eu recomendo vivamente a toda a gente, principalmente aos jovens, é participem. Em quê? Não interessa, participem. Porque aí haverá seguramente os germes da grande diferença do futuro. Não na fuga. A fuga foi descrita em relação à Índia, por exemplo, como brain drain. Durante muito tempo, muitas pessoas da Índia, por exemplo, fugiam. Iam para outras sociedades e não modernizavam a sua própria sociedade. Não pode ser. Temos que nos bater pela nossa casa. Indo ao encontro, aliás, do que dizia, as outras cidades são-nos muito importantes, mas não é o povo. O povo não quer saber disso para nada. Vou-lhe só dar um exemplo. Diga-me quantas pessoas em Lisboa leram a estratégia 2010-2024? E quantas delas até aqui nesta sala? E é um número assim deste tamanho. Além disso, a própria ideia de uma estratégia de 2010-2024 para uma cidade é pateta. Porque com tudo aquilo que sucedeu, aquela estratégia é zero, não vale nada. Não há nada ali que esteja atual. Portanto, agora, as pessoas não leram. O que é que as pessoas querem saber? Grandes ideias. Quem é que quer saber deste tipo de estratégias? Os que têm que estudar, os que têm que propor a sua melhoria, os que têm que criticar, os que têm que elaborar uma nova estratégia. Esses têm que saber. E provavelmente eles têm que saber o que se passa em Montpellier, que é mencionada nesta estratégia, ou noutros portos, porque a estratégia original era que Lisboa era um porto, lembra-se? E que só era grande quando tinha sido um porto, e tinha que virar para o mar, e tinha que virar para... Depois vieram os turistas. E, portanto, quem estuda isto tem que saber o que se passa em São Paulo, em Amsterdão. Pessoalmente, fico revoltado por Lisboa não ter um relatório de sustentabilidade. Não tem. Acho incrível. Mas todas as tentativas que fiz de ver se Lisboa tinha um relatório de sustentabilidade duraram-se. Pode ser que no futuro passem a ter. Por outro lado, é mais fácil em Cascais do que em Lisboa, porque é mais pequeno. A imigração pode ser a origem pode ser a fome a origem da imigração, é um facto. Mas também pode ser a guerra. Eu não tenho muita facilidade em dividir as duas coisas. Isto é, de uma forma geral, a guerra é a disputa por recursos. E quando os recursos são escassos, manifestam-se em fome. E a partir daí manifestam-se em guerras. Por exemplo, se os recursos são escassos, mas há mais recursos na população que fala francês, revoltam-se os flamengos. Eu não estou a dar nenhum exemplo da África ou do Médio Oriente, dou o exemplo da Bélgica, não é? Onde a comunidade flamenga dizia que eles eram os camponeses desprezados e os valões é que eram os donos da Bélgica. Depois aquilo compôs-se porque havia dinheiro que chegasse para toda a gente e a coisa ficou assim. Agora, as guerras são sempre um sintoma de que há uma parte da sociedade que está a revoltar-se contra outra parte da sociedade, por motivos étnicos, por motivos de distribuição de riqueza, por motivos os mais diversos. Ou seja, eu prefiro tratar a fome e a guerra como coisas muito semelhantes e dizer que a solução para a guerra é o desenvolvimento, que também mata a fome. O António Guterres propôs na última Assembleia Geral, mandou eu ultra secreto, aquilo foi impresso apenas em papel, não houve nenhuma versão eletrónica, foi distribuído em papel a todas as missões, que era para ver se conseguia que aquilo não saísse cá para fora.
Mas houve países que mandaram aquilo para a comunicação social e a comunicação social publicou um bocadinho do que o António Guterres propôs. Só ele e mais 4 assessores do gabinete dele é que sabiam do texto. Ninguém nas Nações Unidas sabia. Foi dado aos países. O que é que foi assim tão sério, tão grave, que não podia sair e que só os países é que souberam? A fusão do Departamento Militar das Nações Unidas com o Departamento do Desenvolvimento das Nações Unidas. Ou seja, pegar no braço militar das Nações Unidas e fazer um único departamento com o braço de intervenção do desenvolvimento. Isto deu uma cena na Assembleia Geral, e não vai ver se o Guterres consegue, mas é a grande mudança que ele quer. Isto porquê? Porque o lado militar tem os seus lobbies e tem as suas influências. Mas a ação das Nações Unidas, militar, é força de interposição. Isto é, vocês os dois estão à pancada, eu meto-me no meio e para baterem um no outro tem que bater primeiro a mim. Ora, quando me batem a mim, a coisa muda de figura, estão a bater nas Nações Unidas. Portanto, não se atrevem. Então, e as origens para este conflito? Isso não é nada connosco, nós somos só o Peacekeeping Department. Ele acha que isto é um disparate e que a intervenção militar numa determinada zona tem que ser acompanhada de uma intervenção de desenvolvimento e de resolução dos problemas do desenvolvimento. Daí que, seguindo a linha do António Guterres, eu tenho dificuldade em separar a guerra da fome e da pobreza. Penso que as 3 coisas devem ser tratadas em conjunto. E onde há imigrantes que fogem da guerra, de certeza que na origem dessa guerra há conflitos que têm a ver com falta de desenvolvimento ou com desenvolvimento muito desigual entre partes que beneficiaram muito dele e outras partes que não beneficiaram dele. O capitalismo, achei muito engraçado, eu não tenho assim grande descrédito em relação ao capitalismo. O que eu lhe digo é que o capitalismo acabou, que é uma coisa diferente. Isto é, leio um artigo chamado Capitalism at the Bay. Procure na internet e encontre lá com facilidade, encontra muita informação sobre isso. O que sucedeu foi que o capitalismo anterior baseava-se numa ideia de uma cristalina simplicidade, que era esta. Se o indivíduo é dono de uma coisa, não vai querer parti-la, pois não. Pois. Mas lembra-se daqueles filmes sobre Wall Street e sobre... Claro que se o indivíduo só é dono, especulador, partir pode ser o melhor negócio. E foi isso que deu cabo do capitalismo. Quando o patrão, que supostamente, na base conceptual do capitalismo, nunca estaria contra a sua própria empresa, passou a estar. E de repente a sociedade viu-se perante esta situação. Uma entidade geradora de emprego, geradora de riqueza, criadora de uma quantidade de fluxos económicos positivos na sua cadeia de valor. Tem um inimigo que é o próprio patrão, a quem nós demos plenos poderes para partir aquilo tudo se ele quiser. Isto não é aceitável. Mas ninguém sabe sair daqui. Ou seja, de facto, há uma série de tentativas, por exemplo, para classificar as shares em loyalty shares e speculative shares. As loyalty shares seriam ações que permanecem na empresa, no capital da empresa, por mais do que um X tempo. Quando são compradas já se sabe que aquilo não é negociável, senão daí a 10 anos ou coisa do género. E as outras de negociação rápida, na bolsa e tal, aquilo, pronto, não. Ora, tirava-se direito de voto às speculative shares. Na realidade, aquilo é apenas uma compra de um ativo para obter um lucro rápido com esse ativo, porque é que há de ter direito de voto? Não tem nada a ver com o destino da empresa, não quero pronunciar sobre isso. Já viram a alteração jurídica que isto arrasta? É madonha. Agora, outra pergunta que fez, e muito bem, e será que há tempo para nós fazermos estas mudanças antes disto colapsar? Tem que haver. Daí a sensação de urgência que nós encontramos nos líderes mundiais. Está a ver? Sensação de urgência. E essa sensação de urgência dá origem a que se encarem decisões que há uns anos atrás seriam consideradas completamente absurdas. Absurdas. Um dos participantes mais ativos do Global Compact em Portugal é a L'Oréal. E é só por isso é que eu menciono um segundo exemplo da L'Oréal. Mas também porque é muito bom. E não é à toa que há 8 anos seguidos que eles ganham o prémio da empresa mais ética do mundo. Houve uma moça no escritório da L'Oréal, no escritório central da L'Oréal, no Egito, há uns anos atrás, que no Facebook fez umas críticas ao Presidente. No dia seguinte tinha a polícia na sede da L'Oréal para apanhar a rapariga, interrogá-la e fazer-lhe umas seviciasitas. A L'Oréal protestou contra aquilo e eles disseram: você tem que a despedir porque essa mulher não merece estar empregada. E a L'Oréal respondeu: mais depressa fechamos operações no Egito do que despedimos a senhora. Portanto, se exigiram o despedimento da senhora, a gente fecha a L'Oréal no Egito. E daqui não sai. E foi o Chief Ethical Officer da L'Oréal que disse isto.
ao Egito. E o Egito recuou. Isto há uns anos atrás era impensável, mas alguém trocava as operações no Egito por uma empregada que disse umas asneiras. Dava-se uma descompostura à empregada, despedia-se a empregada, contratava-se para o outro lado, dava-se uma indenização, preciso qualquer coisa que abafasse isto. Mas ficava tudo bem. Não. A L'Oréal considerou que ceder naquela questão ética punha em risco as operações a nível mundial. E, portanto, não cedia. E isto não é tão vulgar como possa parecer. Há muitas empresas onde este tipo de atitudes está a ser cada vez mais levada mesmo a sério. Agora, é absolutamente essencial, para ir ao encontro do que foi perguntado também pela representante do ISEL, que o mercado sustente isto. Porque se o mercado não sustenta as empresas que têm este tipo de comportamentos, pode ter a certeza que elas voltam à origem. As empresas são market-driven, não podem ser outra coisa. É como a democracia. O povo está enganado e a gente faz aquilo que te apetece. Não, desculpe, se o povo está enganado, o povo paga o preço do seu engano. Na Constituição Portuguesa diz que a soberania reside em o povo. O povo enganou-se. Paga o preço. Tem que pagar o preço. Afinal de contas, era o rei. Quando era o rei, a gente cortava-lhe o pescoço. Agora, o que é que faz? Coleta mais impostos ao povo, não tivesse votado daquela maneira. É assim a regra do jogo. Também é assim nas empresas. As empresas têm que sentir que os seus clientes as apoiam. Agora, isto será esquisito e difícil? Não, não é. A sustentabilidade é cada vez mais a única saída para a competitividade. Por uma razão muito simples. Porque tudo aquilo que não exige inovação, nova forma de fazer, serviço em vez de produto, por aí afora, é melhor feito na China. E, portanto, se a gente quer fazer alguma coisa aqui, é melhor deixar os chineses a fazerem aquelas coisas e depois descobrem que não têm onde as vender, e nós fazermos as coisas de maneira completamente diferente. Portanto, isto não é feijões, isto é um negócio muito sério, onde está envolvido muito dinheiro e onde há uma motivação económica também muito séria, que é de a antiga economia do produto em massa, do consumo em massa, do crescimento cada vez maior dos consumos, não nos interessa. A prazo? Não sei se ficou alguma coisa, provavelmente ficou. Esta última frase que fiz foi para tentar responder à ideia de que temos aqui um paradoxo e de como é que pode atrair o setor privado através da inovação sobre a sustentabilidade. Pode suceder que o negócio atual seja atraído por uma plataforma de sustentabilidade, mas é muito mais provável que, se for pelo lado da inovação para a sustentabilidade, descubra negócios que crescem rapidamente e que podem ter bons lucros, bom retorno no quadro da sustentabilidade. Basta pensar o seguinte, um amigo meu tem uma fábrica, amigo e do Global Compact, tem uma fábrica que ele fez com o dinheiro que o banco lhe emprestou, milhões e milhões de euros, e que faz milhões e milhões e milhões e milhões de peças para a Bosch. Mas a Bosch disse, está aqui um contrato. Você investe na fábrica, você dirige a fábrica, nós garantimos-lhe a compra de 1 milhão de peças. E ele topou. Ao banco, o banco arranjou os milhões de euros necessários, arranjou um dos tais grandes armazéns que estava devoluto, contratou 104 empregados, meteu aquilo tudo a funcionar. Mas acontece que entre cada máquina há um sensor e há um indivíduo na Alemanha que está em frente a um ecrã e que sabe tudo que se passa naquela fábrica. Até quanto tempo o empregado deixou de fazer uma determinada coisa e vem a pergunta de onde é que ele está. Tudo. A digitalização é vista, neste caso, como uma ameaça. Nós estamos altamente escrutinados. Mas porquê é que não é vista também como uma oportunidade? Há muita gente que sabe fazer coisas e pouca gente que tem discernimento a sério para as controlar. Os portugueses têm. Ou seja, nós podemos fazer empresas aqui que prestam serviços para todo lado. Contanto que tenhamos menos jovens a emigrar e mais jovens à procura do seu emprego cá. Emprego deste tipo, avançado. Aí as câmaras e os gabinetes de incentivo ao empreendedorismo das câmaras têm um papel fundamental em manter as pessoas aqui, dar-lhes oportunidades, alimentá-las enquanto são pequeninas, porque a verdade é que não se pode esperar que um empreendedor ao fim de meses e de meses já esteja a ganhar dinheiro, tal como as crianças precisa de ser alimentado. Conviver com o risco, já se sabe que de cada 10 projetos, provavelmente 4 ou 5 vão à vida, mas há um que paga todos. Será que as câmaras têm condições de fazer isto? Têm esta abertura de espírito? Têm esta visão? Não sei. Algumas terão, outras não sei. Mas é a única coisa que eu consigo dizer neste estado.
nós estamos mesmo a chegar ao fim. Eu queria agradecer aqui a professora Maria Clara Silva esta sessão fantástica. Tenho a certeza que vamos convidá-lo de novo para um outro ano nestes temas. E só lembrar-vos do questionário, por favor, deixá-lo preenchido e entregue ao fórum. Agradeço a vossa presença a todos e até dia 23. Bem. Sim, sim, nós dirigimos muitos convites já. Mas era diário social é sempre muitas coisas. Isto é de facto uma atividade para a próxima. Nós andamos à procura de uma entidade pilote do grupo de trabalho de estudantes sustentáveis. A última vez que foi convidava depois a um não precisa ser logo, não precisa ser logo uma... Sim, sim, claro, mas começamos. Tem Jacinto e não, tem logo contacto com o